Chega aí. Tudo bom? De novo, você veio de novo. Aí sim, hein? Muito bom, você veio de novo assistir mais uma conversa. Hoje vai vir um cara brabo. Ele jura que foi ele que derrubou a Dilma Rousseff. Vocês sabem quem é? Ah, vocês já sabem quem é. Como é que vocês ficam sabendo? Passou aí? Pô, cara, você tem que falar, "Ah, não, quem é?" É um cara brabo, é um cara respeitado na política. Foi o 4º deputado federal mais bem votado de São Paulo na última eleição. Só para desencargo de consciência, eu fui o 11º com 13 dias de campanha. Só que eu não exerci porque alguém tomou meu mandato, mas tá tudo bem. A gente vai entrevistar hoje um cara que é sincero ali como homem público. Até hoje não vi nada que desabone ele. Um cara muito massa, e a gente vai fazer perguntas, e na hora que chegar o Como Tarará, você também vai fazer. O nome do convidado de hoje é Kim, o Kim Kataguiri. Deputado federal, seja bem-vindo. Toma seu lugar aí. Eu gosto de cortar bem antes da... É para mostrar que é para cortar, entendeu? Fica da hora. Obrigado pela sua presença, Kim. E eu que agradeço o convite. O Kim, que é um homem público. Desde quando você imaginou que você ia ser um homem público? Ixi, acho que eu decidi disputar a eleição com 20 anos. Você foi o deputado federal mais novo do Brasil? Foi o mais novo, na última legislatura. Decidiu por que ser um homem público? Porque, bom, teve toda uma história pessoal de militância pelo impeachment da Dilma, né? E a gente teve muito contato com o Congresso naquela época, e a gente via que a classe política que estava lá não nos representava. Os senadores, os deputados, eles eram muito mais frouxos do que a postura que a gente queria ver na política. A gente queria uma postura mais firme, mais incisiva. A gente estava defendendo o impeachment da Dilma, e supostamente o partido mais à oposição à época era o PSDB, estava contra o impeachment do governo, e eles eram o partido de oposição. Então, a gente falou, bom, os caras nem minimamente defendem, não fazem um básico, né, arroz com feijão do papel de oposição, que é fiscalizar, que é comparecer na sessão, que é atrapalhar as votações do governo. E aí a gente percebeu que não só isso, mas todos os nossos princípios, todos os nossos valores, todos os nossos ideais de direita, de liberalismo econômico, de conservadorismo político, não estavam representados no Congresso Nacional. Daí que a gente, como MBL, não eu sozinho, decidimos disputar a eleição. Você criou o nome? Movimento Brasil Livre? Isso. Não, foi uma coisa conjunta ali. Sim. E hoje, então, se você entrou porque não tinha esses caras lá, hoje tem esses caras lá? Hoje tem esses caras lá, né? Acho que não só eu, mas outros parlamentares têm uma postura Consegue assim, mais falar o nome de alguém que dura, não é do seu movimento, que são os mais caras que você incisiva em respeita? relação ao governo? Não, acho que tem a deputada Adriana Ventura, que é aqui de São Paulo, do Partido Novo, né? Eu também diria que você tem o deputado Cabo Gilberto, na Paraíba, que também é um cara duro, incisivo em relação ao governo. Outros parlamentares que... o deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, então outros que têm uma postura dura, que têm uma postura incisiva em relação ao governo e que, de fato, se dedicam para saber aquilo que parece uma coisa óbvia, parece uma coisa básica, mas lê o que está sendo votado. Porque eu digo para você com tranquilidade que boa parte da Câmara dos Deputados, boa parte dos deputados, vota os projetos sem ler, sem saber o que está sendo votado. Sem saber o que está... O cara está mexendo bilhão para cá, bilhão para lá, e tudo que ele quer saber é o governo está a favor ou está contra? O governo está pagando emenda, está dando cargo para votar nessa matéria? Ele não quer saber, mas isso aí vai melhorar, vai piorar a vida da população. Quer saber o posicionamento do governo. Quer saber o que o governo pensa sobre isso. Se eu sou do deputado da base do governo, eu vou lá e voto junto, quero receber minha emenda e levar para minha cidade. Então, quem é um cara que tem menos emenda parlamentar, porque ele não vota com o governo. Então. Exatamente. Quem é de oposição não recebe nenhuma emenda do governo. Você não recebe nenhuma? Não, do governo, zero. O que tem de emendas são as emendas impositivas, que é obrigatório pagar para todos os deputados o mesmo valor. Essa impositiva é aquela que dá, tipo, 500 milhões de reais para cada deputado de São Paulo? Não, as emendas impositivas são 40 milhões de reais. Só? 40 milhões de reais ao ano por deputado. Cadê o resto do dinheiro, Kim? O resto do dinheiro está com os deputados da base do governo, que aí sim, esses indicam 200, 300, 400, 500 milhões de reais, leva para o seu estado e se elege com base nisso. Mas eu acho errado, inclusive, o deputado que baseia a sua atuação só em emenda parlamentar. Porque a principal função do deputado, e quando você olha para os parlamentos do mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, Israel, é legislar e fiscalizar, não é executar o orçamento.
Mas, infelizmente, a população brasileira, a maior parte, não sabe qual a função do deputado, não sabe qual a função do senador. Então, quando vê um deputado inaugurando uma escola, inaugurando um hospital, levando uma obra para a sua cidade, acha que aquele deputado está fazendo o seu trabalho. Quando, na verdade, muitas vezes, aquele deputado está, na verdade, vendendo o voto dele para o governo. E aí você vê o descasamento, por exemplo. Fundo eleitoral. A maior parte da população é contra gastar 5 bilhões de reais para fazer campanha, para fazer propaganda política. Por que a maior parte, mais de 90% dos deputados, vota a favor de aumentar o fundo eleitoral? Porque o cara não se elege com base naquilo que ele acredita, não se elege com base naquilo que ele defende. Ele se elege inaugurando obra no seu município. E aí o cara fica feliz com a obra, não quer nem saber se o cara está votando contra ou a favor de fundo. Você já propôs alguma PEC ou juntou o grupo de parlamentar para tirar, por exemplo, esses 5 bilhões de fundo eleitoral? Já em 2020 eu consegui barrar o aumento. Infelizmente, em 2022 eu não consegui. Mas, assim, é uma minoria de deputados, uns 80, 90 que votam contra. Os outros 400 votam a favor. Os que votam contra é porque não pegam o fundo. Sim, ou não pega, é contra, enfim. Sim. Você está com 28 anos? 28 anos. Por que o Kim não casou até hoje? Por que o Kim não casou? Pô, acho que o Kim estava trabalhando demais, que estava estudando demais e continua fazendo isso. E acho que eu estou numa fase da minha vida que eu estou quase que 100% dedicado à minha vida pública, ao legado que eu vou deixar e que eu vou ter orgulho de falar para os meus filhos e para os meus netos, essa lei aqui, no ano passado, por exemplo, a gente aumentou a pena para furto, roubo e receptação, né? Fazia mais de década que a gente não revia a legislação sobre os crimes contra o patrimônio, que são hoje um dos principais problemas que a gente tem em São Paulo e no Brasil. Artigo 155, 157 e 180, que isso, receptação. Isso. E a gente aumentou a pena de todos eles, justamente também para impedir, principalmente no furto, e nos furtos mais graves, furto de carro, furto de coisas, projeto de lei meu. Parabéns. Para impedir que o sujeito, mesmo condenado, não vá preso, porque hoje, você sabe, quando a pena é abaixo de 4 anos, geralmente você converte a pena restritiva de liberdade para a pena privativa de direito. Né? E aí o sujeito simplesmente paga uma multa, cesta básica, ou precisa fazer trabalho social, tal, e não vai preso. E aí a gente aumentou a pena mínima justamente para ser acima de 4 anos e para o sujeito começar no regime fechado. E de receptação, porque ele é o elo econômico do crime. Se o sujeito rouba, se o sujeito furta, ele precisa escoar esse produto de crime, esse celular, esse carro roubado em algum lugar. Se não tem quem receba, né, não tem motivo econômico, não tem incentivo econômico para você cometer aquele crime. E qual que era o grande problema? Por não ter grave ameaça e por não ter violência, a pena de receptação era muito baixa, mas é um elo econômico fundamental para crimes com grave ameaça e com violência. Daí que a gente aumentou a pena de receptação, justamente escutando a polícia, né, que relatava isso, que o sujeito que recebia não acabava preso. Foi difícil para provar? Foi difícil, foi sim. 1 ano trabalhando, assim, focando muito nesse projeto para conseguir finalmente aprovar na Câmara e nesse ano voltar ao trabalho para aprovar no Senado. E eu não tenho a menor dúvida de que o presidente Lula, pelo seu viés ideológico, vai vetar e a gente vai ter que trabalhar para derrubar o veto. Como ele vetou agora, sou um dos autores do projeto que acabou com saidinha temporária de preso. Né? A gente aprovou na legislatura passada, foi vetado pelo presidente da República, passou no Senado, foi vetado agora pelo presidente da República e a gente vai ter que trabalhar agora para derrubar o veto. O que é o seu sentimento? Ontem eu estava lá no parlamento, recebendo uma condecoração lá de comendador. E aí eu estava bem animado, eu fui lá dentro do plenário, fui ali no Salão Verde. Eu sinto uma energia de improdutividade aqui tão grande. E te falo isso assim que, eu não sei se você acompanhou, eu acabei sendo eleito deputado federal e fizeram uma sacanagem comigo, eu já virei essa página, não tenho o que fazer mesmo, né? Tirei uma vaga do PT e o PT foi lá e resolveu o problema. Fui eleito, quase 250 mil votos. E ontem eu senti assim, eu tenho uma percepção boa de energia. Você sente isso também, essa improdutividade ali no ar, como se fosse um lugar onde poderia resolver tantos problemas, mas parece que cada um puxa para um lado e a gente não consegue progredir como nação. Você também tem esse sentimento frequentando esse lugar toda semana? Não, mano, não sinto, eu vejo isso, pô. Sabe qual que é a média, o tempo médio para um deputado aprovar um projeto de lei? 5 anos. E o mandato do deputado tem 4. Então a regra do parlamento brasileiro é o sujeito aprovar o primeiro projeto de lei a partir do 2º mandato. Para você ter noção do nível de improdutividade. E isso quando não é um projeto que é, por exemplo, outro dia na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a gente estava analisando um projeto do Padilha, que hoje é ministro de Estado do PT, para criar o Dia Nacional do Funk. Imagina, o cara ficou 5 anos com, sei lá, 200 mil de verba de gabinete de funcionário trabalhando para ele,
com cota parlamentar de 40 mil reais todo mês para carro, segurança, motorista, comida, gasolina, mais o salário, para, sei lá, no 5º ano de mandato aprovar o Dia Nacional do Funk. Esse tipo de coisa que a gente vê dentro da Câmara. E foi aprovado? E foi aprovado. E justamente então tem o Dia do Funk agora. Agora vai ser sancionado o Dia do Funk. Então, você pode... No dia você comemora e traz um funkeiro para ser entrevistado. É essa a realidade que a gente vê no Congresso hoje. Muito por causa do que eu coloquei, desse descolamento da população, do eleitor, da maior parte do eleitorado, com a função do deputado. Que a função dele era para ser legislar, mas aí ele passa a maior parte do mandato preocupado em levar mais dinheiro para a sociedade. O que é seu sonho para o Brasil? Cara, nesse sentido, eu sou um pouco megalomaníaco, tá? Eu sempre escutei, quando eu era criança, né, professor de geografia, falando: a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. Eu quero, a minha visão para o Brasil, e eu sei que muito provavelmente eu não vou estar vivo para ver esse Brasil, mas eu quero que a minha vida esteja a serviço dele, ainda que não sou eu que vá ver, ou que vá viver, ou que vá usufruir disso. É de um Brasil não só que tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas um Brasil que tem um assento permanente e preside o Conselho de Segurança da ONU. É um Brasil que senta na mesa dos adultos do mundo para falar sobre geopolítica. É um Brasil que, quando se posiciona em relação a uma guerra na Ucrânia, o mundo para escutar e fala: bom, o que o Brasil está fazendo? Porque se o Brasil entrar nisso daí, acabou a guerra. Qual que é a posição do Brasil sobre o conflito no Oriente Médio? Porque se o Brasil se envolver nisso, acabou a guerra. A gente está num patamar de desenvolvimento tão grande, de educação desenvolvida, que hoje a gente tem um analfabetismo infantil de 56%, uma tragédia humanitária, de saúde desenvolvida sem a gente ter, né, hoje os horrores que a gente vê de fila do SUS, de infraestrutura, que hoje a gente não tem o básico, né? A gente poderia dobrar a nossa produção agropecuária sem derrubar uma árvore sequer, só com ferrovia, só com portos, para a gente escoar a nossa produção. Então, se a gente resolvesse esses problemas domésticos para estar, né, entre os 3 países mais ricos do mundo, e ditando as regras da geopolítica global, esse é o país que eu projeto e que eu acredito que a gente tem potencial para ser. Porque o Brasil, ele já foi um país levado a sério para o mundo, as decisões do Brasil já interferiram diretamente nos destinos do mundo, no Império de Dom Pedro II. A gente já foi grande, a gente já foi relevante, a gente já esteve na mesa dos adultos. Dá para a gente ser. E mais do que isso, há 60 anos atrás, a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, eram mais pobres, tinham mais analfabetos, tinha menos saúde do que o Brasil. Ou seja, a gente tem uma notícia péssima nisso, que significa que em 60 anos a gente não melhorou nada, né, quando comparado com o resto do mundo em desenvolvimento, nem comparando com o país desenvolvido, comparando com o mundo em desenvolvimento. Pega o Sudeste Asiático. Ano passado eu estive lá, Singapura, Indonésia, né, os países estão assim, explodindo de exportação para o resto do mundo, aproveitando o conflito dos Estados Unidos com a China e com a Rússia. E a gente está parado, né? A notícia ruim é que a gente, em 60 anos, podia ter se desenvolvido e não se desenvolveu. A notícia boa é que tinha gente pior do que a gente, está hoje, e que conseguiram se transformar em país desenvolvido. Então, acho que a gente consegue. Eu vejo que você tem um perfil analítico, é uma máquina de dados e tudo. Eu estou vendo você se aventurando com a questão de Prefeitura de São Paulo, que é um cargo que não parece combinar com o seu perfil. Só parece, tá? Eu trabalhei 4 anos com recrutamento e seleção, e não estou falando de maldade, não. Eu vejo que você está entre os 513 deputados, na minha avaliação, que está um pouco distante, que eu não estou acompanhando tanto, mas pelo pouco que eu vejo que você é top 10 lá no Congresso Nacional hoje. 513. Mas eu não consigo ver como que uma máquina igual você, com esse tanto de informação, com esse tanto de pujança política, né, esse punch seu em ser um grande legislador, que eu reconheço que você é, independente de qualquer coisa de partido, quem pensa sabe que você é. Você é um cara dedicado a ponto de te colocar aí nesse top 10. Que doideira que é essa de pegar esse cara analítico e sentar num cargo altamente burocrático, altamente... você tem que suportar tanta loucura, tanta gente, tanta pressão, e eu vejo que às vezes a gente vai perder um talento no parlamento para mexer com prefeitura. Da onde você tirou isso? Da minha experiência do primeiro mandato. Eu sempre acreditei, e eu sempre disse, que preferia estar no poder legislativo para pensar a estrutura de país e para pensar a longo prazo, para pensar a Constituição, para pensar a estrutura, os problemas estruturais do nosso país, e não o gasto do dia a dia, a folha de pagamento, e não a burocracia do dia a dia do Poder Executivo, justamente por pensar que é o Legislativo que tinha mais poder de mudar as coisas no longo prazo. Exercendo o mandato,
eu percebi que a maior parte dos projetos que a gente aprova são do Poder Executivo. Independentemente de ser de curto, de médio e de longo prazo, a maior parte das mudanças da Constituição que a gente faz vem do Poder Executivo. Quem mais legisla no nosso país não é o Poder Legislativo, é o Executivo. É o Executivo que pauta o debate político. E mais do que isso, o prefeito de São Paulo, ele tem um orçamento maior do que todos os governadores do Brasil, com exceção do governador de São Paulo. Todos os outros governadores do Brasil têm um orçamento menor do que o prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo, ele é um governador. E a cidade de São Paulo é a única capital que não tem um escritório político em Brasília para articular uma bancada para defender os seus interesses. E aqui na cidade de São Paulo, cada R$11 que a gente paga de imposto, R$11 que a gente paga de imposto, para Brasília, volta um. É o menor ROI da República. O cidadão que trabalha, estuda na cidade, no estado de São Paulo, é saqueado todo dia pelo governo federal. E a prefeitura não tem o mínimo que é o escritório político em Brasília. Então eu escuto muito, Pablo, inclusive dos meus eleitores. Pô, mas a gente vai perder um cara importante no Congresso Nacional, a gente vai perder um cara que faz um embate importante no Congresso Nacional. Não. O prefeito de São Paulo, eu como deputado, sou um voto. Como prefeito, eu tenho a capacidade de influenciar o voto de toda a bancada dos deputados federais do estado de São Paulo. Então, como prefeito, sou 50 votos dentro do Congresso Nacional. Agora, o prefeito atual não exerce esse poder. E, para além disso, a situação que a nossa cidade está, é a cidade mais rica da América Latina. Como é que tem 700 mil miseráveis? Como é que a gente está batendo recorde de roubo? Se você não estivesse disputando e tivesse dois caras no segundo turno, que é o atual prefeito e o mandatário do CEO da República aí, você acha que qual dos dois ganharia a eleição? Hoje, no cenário de hoje. Hoje, qual ganharia? Acho que o Ricardo Nunes ganharia pela rejeição do Boulos. Você acha que rejeição faz o cara perder? Faz. Eleição majoritária? Faz. Eleição majoritária... A última eleição majoritária tinha os dois com maior rejeição e o cara mais temido de todos os tempos, que você lutou contra ele, eu também. E não adiantou, o cara tinha uma rejeição absurda, todo mundo tinha pavor dele. Por que ele ganhou? Mas ainda assim, o Bolsonaro conseguiu ter uma rejeição maior. O segundo turno é disputa de rejeição. Agora, no primeiro turno, independentemente da sua rejeição, você precisa ter relevância para ir para o segundo. Então você pode apanhar, a imprensa pode estar contra você, você pode ter uma rejeição muito grande, mas se você tiver um apoio muito grande também, aí você vai para o segundo turno. Aí no segundo turno é disputa de rejeição. Agora, na sua pré-candidatura, você acredita que você vai para o segundo turno? Sim, claro, eu disputo para ganhar, não disputo para marcar posição. Muito bom. Bom, o que é a principal coisa que você acha que você pode mudar na cidade de São Paulo? Segurança. Sem dúvida nenhuma, segurança. Dá uma ideia aí, o que é que você quer fazer na segurança? Primeiro ponto, estive em São José dos Campos recentemente vendo o programa deles de o CSI, né, que é o Centro de Segurança e Monitoramento, e eles têm um sistema de câmeras com reconhecimento facial, inteligência artificial, que o sujeito comete um crime na rua, a pessoa liga, fala, olha, um cara de camiseta azul, mochila vermelha e bicicleta acabou de levar o meu celular. Você coloca no sistema, né, o cara de bicicleta, coloca a mochila vermelha, a camiseta azul, imediatamente vai aparecer todas as pessoas na cidade com aquela característica. Com isso, eles conseguiram reduzir os crimes, o número de roubos em 70% em São José, o número de homicídios em 40%. Por quê? Porque simplesmente é muito difícil você cometer um crime à luz do dia, no meio da rua, numa via pública, e você não ser pego, você não ser reconhecido. Pegaram gente procurada pela Interpol, porque o banco de dados, né, das câmeras com inteligência artificial dialoga com o Cortex, que é do Ministério da Justiça, e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, se o sujeito está sendo procurado pela Interpol, se ele está sendo procurado por um crime federal, se ele está sendo procurado por cometer um crime no Estado de São Paulo, ele é pego. E tem câmera até dentro das unidades básicas de saúde. E aí tem dois casos muito curiosos que me contaram lá, que eu achei até engraçado. Um, do traficante que foi levar a tia para uma consulta na UBS, a câmera de reconhecimento facial estava dentro da UBS, pegou ele, a polícia militar foi lá e prendeu. O cara foi levar a tia para uma consulta, foi pego. E a outra coisa, como você tem essas câmeras dentro das UPAs, que é a unidade de urgência e emergência, se o criminoso vai lá, troca tiro com a polícia, é baleado e vai para urgência e emergência para salvar a sua vida, ou ele vai para a UPA e vai ser preso, porque a câmera vai reconhecer que ele é o bandido que trocou tiro com a polícia e ele vai para a cadeia, ou ele vai morrer, porque ele não vai poder ser tratado na UPA. Então é um cerco ao crime muito forte. E aqui na cidade de São Paulo a gente sofre não só com o crime organizado, com o PCC, que assim, está
tomando a cidade com a Cracolândia, agora com o escândalo dos ônibus, os contratos milionários de dinheiro do pagador de impostos da cidade de São Paulo, indo diretamente para o bolso do PCC. Mas com crime desorganizado também, com roubo, com furto, assim, não existe nenhuma área, e eu já rodei todos os 78 distritos da cidade, em que a principal preocupação não seja a segurança pública, independentemente de bairro, de classe social, de profissão, a principal preocupação é a segurança pública. Até tem ruas, né, que você precisa decidir, tem um farol, chegou às 10, 11 horas da noite, você precisa decidir se você vai ser roubado pela prefeitura, se você atravessar o sinal vermelho, ou se você vai ser assaltado ali, vai ficar parado no sinal. Então, hoje, antigamente, aliás, se dizia que você não podia andar com o celular no meio da rua. Hoje você não pode andar com o celular dentro do seu carro, que quebra o vidro e leva o celular. Então, assim, tá numa situação que é a pior que eu já vivi aqui na cidade, né? Boa.